Bom, a morte nas sociedades relacionais. O capítulo do livro de Da Mata aborda, como o nome já diz, a morte e o morto na sociedade brasileira. Como assim? Ele fala inicialmente que a morte é um problema filosófico, mais pelo fato de ser a única experiência de que você não se pode, é, como, é, como posso dizer, bom, se você se casa, isso é uma experiência que vai ser contada para suas próximas gerações. Já a morte não. A morte é a única experiência que você não pode contar para seus posteriores como foi. Ele também ajuda a entender a morte por base de dois sistemas, que seriam o individualista, que seriam mais os países excluindo o Brasil, a América, a Europa, e os outros continentes, e as instituições sociais, que é o caso brasileiro, no caso. Ele cita vários autores durante o decorrer do livro. Ele começa com a ideia de Feuerbach, que diz que foi graças à modernização que o homem pôde se tornar automatizado. Como assim? Ele teria se tornado mais individualista, a chegar no ponto de que ele não acredita mais que Deus dará a salvação a ele, e sim seria por um esforço dele ele conseguir esse tipo de coisa, no caso da salvação. Seguindo adiante, ele comenta também que no sistema individualista não se há tanto o sentimento pessoal, e sim como se o sentimento passado com a morte, com o morto, fosse mais induzido pela sociedade, fosse feito no funeral, por exemplo. Você chora porque você sente alguma coisa pela pessoa que morreu, e não pelo que a sociedade está lhe impondo. Você deve chorar porque é isso que você tem que fazer quando a pessoa morre. Também no sistema individualista que ele fala que se comentar, falar da morte é uma atitude positiva, pois ajuda a pessoa a seguir em frente, viver sua vida. Já falar do morto é uma atitude débil que não vai levar a nada. Pelo contrário de falar da morte, ela retornaria a pessoa ao fato de que aquela pessoa irá voltar um dia, que ela se tornará incapaz de seguir em frente. O fato de encarar a morte como um problema é do sistema individualista. E se ter sentimento pelo morto seria já a instituição relacional, e no caso do Brasil. Também ele comenta sobre o caso dos Estados Unidos, que ele é um país que, para ele, a morte é uma coisa natural, que deve ser levada em conta nos debates, mas já o morto, ele seria mais uma pessoa que não deu continuidade ao que poderia ter feito. Ele não precisa ter nenhuma recordação ou coisas do tipo para sempre ser lembrado o morto, o indivíduo. No caso, eles dão a importância de se comentar o assunto para a morte e não para o morto, que é o caso contrário do brasileiro, pois como fulano
morreu. Não importa se fulano foi um ladrão, foi um safado, foi ou fez algo que marcasse a sociedade e seus parentes, mas pelo fato dele morrer, tudo isso será esquecido e uma boa imagem dele tem que ser lembrada sempre. No percorrer do capítulo, ele vai falando, ele vai dando mais exemplos do outro capítulo, no caso que a morte é dividida em dois capítulos, ele vai dando mais exemplos sobre essa relação de que o morto sempre é lembrado na sociedade brasileira. No caso, ele fala de uma tia dele que contou uma história de um aparecimento de um fantasma para ela que ela teria que rezar sempre para ele e assim em diante. Mas voltando ao assunto, no final, depois que ele conceitua a relação, ele conceitua o individualista das relações institucionais brasileiras, ele tem a certa passagem. Realmente, para nós a questão é entender a multidão e os outros, estados de solidariedade que espontaneamente seguiram uma lógica política e social, do mesmo modo que, para membros das sociedades tradicionais, o problema é como entender os estados em que a pessoa se destaca nas redes de relações, colocando os motivos internos, pessoais, acima do grupo. Ele também, continuando essa passagem, ele dá o exemplo dos grupos, dos grupos, mais ou menos, como eu entendi, os grupos religiosos, que fazem com que o individual seja uma coisa sofrida, para que no final ele possa adentrar o grupo e se sinta confortável nele. A último parágrafo fala assim: a morte, como estado individualizador por excelência, implicaria necessariamente uma redefinição de todas as redes e relações sociais numa escala e numa intensidade que a sociedade moderna, igualitária e individualista, obviamente,